O tema da nossa lição, irmãos, fala sobre a obra do Filho. Lembrando que nós estamos estudando nesse trimestre a Santíssima Trindade. Fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são a Trindade. Nesta feita, nós vamos falar sobre o Filho e a obra da qual ele fez nessa terra. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, que assumiu uma forma humana, viveu uma vida sem pecado. Jesus nunca pecou, morreu, ressuscitou vitoriosamente. Sua missão abrange não apenas o perdão dos nossos pecados, mas a revelação do caráter do Pai. Jesus, consumando o seu ato, o seu sacrifício na cruz, todos nós fomos beneficiados. Só estamos aqui porque aquele da qual pagou um preço muito alto, preço de cruz, preço de sangue, sabendo que nós não somos merecedores. Ninguém que está aqui é merecedor da graça da qual o Senhor Jesus nos dá. Só estamos aqui, irmãos, pela misericórdia dele. Diante disso, a encarnação e a vida terrena de Jesus Cristo revela o mistério profundo da humilhação, da expiação voluntária do Filho de Deus. Ele renunciou ao exercício pleno dos seus direitos em favor dos pecadores. Ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão de toda a sua majestade ao nosso favor. A sua missão não terminou na manjedoura. O propósito da encarnação foi a redenção da humanidade por meio da sua morte, substitutiva da sua cruz, ou seja, sobre a substituição da cruz da sua ressurreição gloriosa. Abre comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Vamos fazer menção na palavra de Deus. Lucas diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, há uma promessa em cima da morte de cruz do Senhor, que é resgatar os perdidos. Hebreus 9:12 vai dizer que nem por sangue de bodes, nem por sangue de bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ou seja, a cruz não foi o fim, mas o caminho para a glória. Sua humilhação foi seguida por sua exaltação. Exaltação essa suprema, como resposta do Pai à sua perfeita obediência ao sacrifício expiatório. Jesus morreu na cruz do Calvário por obediência ao Pai. Filipenses, no capítulo 2, no versículo 9, olha o que Paulo vai dizer: pelo que também Deus exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Verso 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sob tais premissas, irmãos, este capítulo que nós estamos aprendendo, a lição de número 7, apresenta a obra do Filho em 3 dimensões: a sua humilhação, a sua redenção
e a sua exaltação. Jesus foi um homem experimentado. Jesus teve os mesmos sentimentos que nós temos. Jesus teve fome, Jesus teve frio, Jesus teve cansaço, Jesus foi tentado, Jesus foi humilhado. Assim como eu e você passamos por processos na vida, Jesus também passou. É por isso que a Bíblia, quando diz que nós temos um advogado, é porque o Senhor Jesus sabe nos defender. E se Ele sabe nos defender, Ele sabe o que nós passamos. Ele conhece as nossas necessidades, as nossas fraquezas. É por isso que Ele veio para aqueles que são doentes. O Senhor Jesus não veio para os perfeitos, não veio para aqueles que são direitinhos. Ele veio para os que são enfermos, para aqueles que precisam melhorar, para aqueles que precisam de um ajuste, para aqueles que precisam ser direcionados ao caminho. Aí ele diz: eu vim para os que estão enfermos. E todos nós, irmãos, não tem um aqui perfeito, todos nós temos falhas, todos nós estamos sendo aperfeiçoados. É por isso que devemos vir à igreja. Para quê? Para sermos aperfeiçoados na palavra de Deus. Então, vamos ao primeiro ponto, a humilhação voluntária do filho. Note que o primeiro ponto aqui, o comentarista diz sobre a sua submissão. Paulo exorta a igreja de Filipe a unidade e a humildade. E o apóstolo adverte aqueles irmãos a terem a mente de Cristo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O termo aqui grego traduzido como sentimentos é progneio, que também, quem tem a lição acompanhe comigo, que também pode significar modo de pensar e disposição mental. Dessa forma, os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar e viver que foi demonstrada por Cristo Jesus. Vamos lá. Meus irmãos, Paulo, quando escreve aos Filipenses, por isso que eu pedi para você deixe a sua Bíblia aberta no livro na carta aos Filipenses, Paulo exorta a igreja a unidade e a humildade. Note que no capítulo 2, versículo 1, Paulo começa a confrontar essa igreja. Ele vai dizer: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranhavés afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Note o verso 3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Duas verdades vitais vamos aprender nesse texto sobre a unidade da igreja em primeiro lugar. E a primeira verdade é: a unidade da igreja é produzida por Deus. A unidade espiritual da igreja não é criada por homens, por instituição ou por denominações. Ela é uma obra exclusiva de Deus. Todos que crerem em Cristo nasceram de novo e foram selados pelo Espírito Santo, fazem parte de um só corpo. Vou repetir: como que eu faço para fazer parte do corpo da unidade da igreja? Primeiro, eu preciso nascer de novo. Segundo, eu preciso ser selado pelo Espírito Santo. E só assim eu vou fazer parte do corpo de Cristo. E essa unidade é espiritual, não meramente organizacional. Todo mundo acha essa parte de organização que a gente chama como Assembleia de Deus, Batista, etc., que tem um monte por aí, não tem nada a ver com a unidade da igreja. Essa unidade é interna,
e não apenas externa. Unidade está se falando de dentro, unificação, unidade, através do Espírito Santo, através daqueles que nasceram de novo. Os que não nasceram de novo, dificilmente vão se tornar uma unidade. Esta parte fundamentada, na verdade, do Evangelho, está escrito lá em Filipenses, no capítulo 3, olha que ele diz: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijo sempre no Senhor, outra vez que digo, regozijai-vos. O que está acontecendo com a igreja de Filipe? A igreja está dispersa, sem comunhão, sem unidade. Os irmãos estão em contenda, estão em conflito, brigando um com os outros. Ou seja, aqueles que tinham mais não compartilhavam com os que tinham menos, e os que tinham menos dificilmente teriam acesso com quem tinha mais. Então Paulo vai observar que essa igreja não era unida, não era uma igreja unificada, era uma igreja rachada, era uma igreja dividida. Então, quando eu leio novamente o capítulo 4, versículo 6 de Filipenses, Paulo diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graças. Paulo precisava que essa igreja voltasse a ser unida, como a igreja do avivamento, como a igreja de Pedro, a igreja que compartilhavam orações, que compartilhavam os seus bens. Era uma igreja que tinha poder de Deus, uma igreja que os homens iam ao templo 3 horas da tarde, e no meio desse intervalo de tempo curavam uns aos outros, davam alimento para os necessitados. A igreja que não tinha divisão, eu não gosto do A, eu não gosto do B, é o sentimento faccioso. Mas note que Paulo vai chamar a igreja para ter o mesmo pensamento de Cristo. Existe uma só igreja, existe um só corpo, um só rebanho e uma só noiva, e nós não podemos fazer divisões. Se fosse assim, Jesus faria divisões, mas ele não faz a acepção de ninguém. Para o Senhor Jesus, não importa se é doutor, não importa se é advogado, não importa se é juiz. A igreja é o único lugar, irmãos, que todos são vistos do mesmo grau. Aqui, advogado serve água, aqui, juiz tem que limpar chão, aqui, o analfabeto, aquele que não sabe ler, senta no altar, tem oportunidade para pregar, porque aqui não tem acepção de ninguém. É isso que o Senhor Jesus está ensinando à igreja de Filipe, dizendo: olha, vocês precisam ter o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Não tinha divisão, não tinha panela, não tinha fofoca, não tinha briga, não tinha discussão. Era uma igreja que andava na presença de Deus. Isso é unidade. E a segunda verdade precisa ser preservada com diligência. Embora a unidade seja criada por Deus, cabe à igreja preservá-la. A igreja aqui, eu estou dizendo você. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Você é morada. Você é uma catedral do Espírito Santo. O maior perigo para uma igreja saudável não é apenas a perseguição externa, mas a divisão interna. Eu gosto do A, mas não gosto do B. Eu vou na casa do C, mas não vou na casa do D. Paulo alerta que uma igreja dividida enfraquece o seu testemunho. Brigas e murmurações desonram a Cristo. A desunião torna a igreja vulnerável diante dos ataques externos. Os crentes já são um só em Cristo, mas podem quebrar a comunhão prática, assim como membros de uma família podem viver em conflito. Por isso a unidade deve ser protegida com zelo, com amor, com humildade e vigilância.
por causa das murmurações, por causa das brigas. Na igreja de Filipe estava tendo desonra ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos que preservar o nome do Senhor. Se nós sairmos daqui de dentro falando mal um do outro, você, além de manchar o nome da tua denominação, da sua igreja, você está manchando o nome de Cristo. Se você continuar na murmuração, pode ter certeza que você não vai trazer ninguém lá de fora para cá, porque o crente não pode viver de murmuração. Isso desonra o nome do nosso Senhor. Tem que ter amor, zelo, humildade. Se houver algum problema com você, entra no seu quarto, tranque a porta e fale com o Pai em secreto. E precisamos dos alicerces dessa unidade. Olha o que Paulo diz, verso 1 de Filipenses 2. Verso 1, Filipenses 2, verso 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entrem em vez afetos e compaixões, antes de exortar a igreja, a unidade, Paulo aprende a base doutrinária. A unidade cristã está firmada em 4 pilares. Sabe quais são? Exortação em Cristo. Todos os crentes estão em Cristo. Essa realidade comum cria a obrigação de viverem em harmonia, porque os que estão em Cristo são novas criaturas. Se você está em Cristo, não há nenhuma condenação contra você. Se eu estou em Cristo Jesus, eu não posso ter divisão, eu não posso ser bom com um e ser mal com outro. Se eu estou em Cristo Jesus, eu não posso dizer que sou crente aqui e lá fora eu dançar marchinha de carnaval. Se eu sou em Cristo aqui, eu não posso dar glória a Deus aqui e falar palavrão lá fora. Se eu estou em Cristo Jesus, eu não posso ouvir louvores aqui e chegar lá fora ouvir Zezé de Camargo e Luciano. Estou em Cristo. Vai apertar, é a lição. Aí o pastor lá veio, o pastor de novo, não, é a lição. Crente que gosta de palavra, hoje vai aprender. Note bem, o outro pilar, o alicerce da unidade, consolação e amor. É o amor de Cristo que une a igreja. Esse amor nos leva a amar como Cristo amou. Suportar uns aos outros. Perdoar, viver em harmonia. Não existe unidade sem amor. O amor é a base de tudo. Falei semana passada sobre o assunto do amor. E note que a lição está vindo no mesmo. Terceiro pilar, comunhão do Espírito. O Espírito Santo une os crentes em um só corpo. Onde há o Espírito, há comunhão. Onde há divisão constante, há evidência de carnalidade. Se você observar uma igreja que não tem a presença do Espírito, que já não tem mais o discernimento espiritual, uma igreja que há divisão, é evidente que a carnalidade vai falar mais alto. E hoje, irmãos, a luta do homem é contra a própria carne. A carne quer sempre gritar mais alto, a carne quer dizer mais alto do que o Espírito. É por isso que a sua luta não está com o seu vizinho, a sua luta não é com o seu patrão, a sua luta não é com o seu irmão que está do seu lado, a sua luta é contra a carne. O Espírito quer paz.
longanimidade, amor. Agora a carne quer divisão, quer contenda, quer facção, a carne quer prostituição, a carne quer miséria, a carne quer viver pecando. Mas nessa noite há uma comunhão do Espírito Santo aqui nesta noite. Ela pode te purificar, te lavar. Pastor, faz tempo que eu não sinto a presença de Deus. É noite de voltarmos a sentir a presença de Deus através do Espírito Santo, aquele que vê tudo, aquele que regenera, aquele que transforma e aquele que muda. O quarto pilar: estranhos, afetos e misericórdias. A unidade exige sensibilidade e compaixão. Não basta atividade externa, é preciso coração movido pelo cuidado com o outro. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Se eu estou no Espírito, e se há algum entre nós precisando de um abraço, o Espírito testifica, eu vou e abraço. Se há um Espírito aqui, esse Espírito testifica para alguém uma palavra de consolo, de conforto. Se há um Espírito aqui, esse Espírito testifica com alguém a necessidade um do outro. É por isso que o Espírito precisa estar na igreja, mas não dão espaço mais para o Espírito Santo. É muito mais fácil eu me emocionar, é muito mais fácil eu fazer vocês. Se eu quiser fazer alguém chorar aqui, é só contar uma história triste, é só botar um fundo melódico, dizer o que Deus fez, aí todo mundo vai chorar. Mas eu quero ver, através do Espírito Santo, você mudar de vida, mudar a tua história. A unidade nasce da obra da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é somente estar em Cristo Jesus, também nós precisamos estar em Espírito, precisamos estar em Deus, ligado. Eu tenho Deus. Pode perguntar para qualquer descrente aí fora: quer aceitar Jesus? Ele diz: eu já aceitei. Não aceitou nada, irmão. Já aceitei desde o dia que eu nasci. Ninguém nasce aceitando Jesus. Para aceitar Jesus é necessário arrependimento. É necessário nascer de novo. Como, pastor? Da água e do Espírito. Lembra de Nicodemos? Será que eu tenho que entrar no ventre da minha mãe? Olha a ignorância. Nascer de novo. Vai um homem de madrugada encontrar com Jesus porque ele tinha vergonha. Sabe qual é o motivo hoje da carnalidade? Porque o povo tem vergonha de Jesus. Antigamente você andava com a Bíblia debaixo do braço. Vai para onde? Vai na onde? Eu vou para o culto. Agora não. Agora é melhor vir com o celular. O Espírito Santo habita aqui dentro, irmãos. O dia que você não sentir a presença do Espírito Santo, alguma coisa está errada em você. Não é culpa da igreja, porque tem pessoas culpando a igreja, porque não sentem mais a presença de Deus. Aí hoje o pastor não pregou nada, você viu? Não senti nada, não sentiu porque não ora, porque não busca, não se converte. Aí precisa mandar um de fora, vem lá da caixa bamba. Aí estou sentindo agora, estou sentindo. Deus tem os seus profetas. Não tem um culto que nós não saímos daqui sem a presença de Deus. Só não sente quem não quer. A presença é iminente aqui nesta casa, irmãos. Só não sente quem não tem. Os perigos contra a unidade. Estou falando de união, irmãos. Unidade, união da igreja. Se todos nós se unirmos aqui, essa igreja prospera. Se todos nós se unirmos aqui, a igreja cresce. Paulo alerta para ameaças internas: partidarismo, egoísmo, com competição. Tem gente que quer cantar melhor que o outro. Tem gente só porque eu dou oportunidade para uma nova convertida, quer discutir. Mas a nova convertida está no culto em cima.
de reconhecimento pessoal. Até rege bonito, mas não tem comunhão. Até canta bonito, mas fala palavrão em casa. Busca de reconhecimento. Quer sair na foto, quer sair no banner, quer sair no cartaz. Líderes que buscam seus próprios interesses. Falsos mestres. Mundanismo. Entrando na unidade da igreja, mundanos. Está dando vergonha. A igreja perdeu as características. Não sabe mais se é santo ou se é profano. Não sabe se é puro ou se é imundo. Está andando igual o mundo. É tudo ensino. Outro perigo contra a unidade da igreja: conflitos entre irmãos, entre uns aos outros. Graças a Deus aqui não tem, se tiver vai quebrar. Em nome de Jesus, aqui não pode ter divisão, aqui não pode ter conflito entre irmãos. Se você tem alguma coisa contra o irmão, vai e peça perdão. Porque todo o seu sacrifício se torna em vão. Se eu tenho um problema com alguém, eu preciso chegar diante dele primeiro, antes de subir aqui e dizer: irmão, me perdoa. Você me perdoa? Porque não tem como subir a minha adoração se eu tenho um problema com alguém. Essa é a realidade. Uma igreja dividida se torna fraca e vulnerável. Foi por isso que Paulo está ensinando aos filipenses: muda suas maneiras de pensar. Olha o que ele está dizendo na lição: maneira, modo de pensar, é disposição mental. Tem gente que está com a mentalidade do mundo: Belém, Belém, nunca mais eu estou de bem. Falou de mim, eu vou falar mais. Me chutou, eu vou dar uma voadora também. Pensamentos que trazem divisões. A disposição mental, dessa forma, os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar e viver que foi demonstrada por Cristo. Já viu Cristo desfazer de alguém? Já viu o Senhor tratar alguém mal na Bíblia? Até quando os fariseus vinham a ele tratava com educação. Ainda que era ríspido, mas era educado. Filipenses capítulo 2, versículo 2: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Paulo pede que a igreja complete a sua alegria, ter o mesmo pensamento, mentalidade de Cristo. Quando Paulo diz: tudo que ligar na terra vai ser ligado no céu, ele está dizendo que nós todos devemos ter o mesmo pensamento. Está vindo uma festa aí, então eu preciso entrar no mesmo clima para fazer o que? O melhor para o Senhor. Eu preciso estar em conexão com a igreja. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer para que eu esteja num ambiente favorável? Ter a mesma mentalidade de Cristo, ter o mesmo amor, ser unida de alma, ter o mesmo sentimento. Não é uniformidade forçada. Eu tenho que aturar, né? Eu tenho que fazer. Eu tenho que ir para a igreja. Aí vem para a igreja. Em casa, vai ler gibi, fica na internet, mas não vem para a casa de Deus dessa forma. Vem com o espírito de unidade, vem com esse pensamento de Cristo. Deus vai falar comigo, Deus vai falar comigo hoje. Hoje alguém vai ser usado para cantar um louvor e vai bater diretamente no meu coração. Não é uniformidade forçada, mas unanimidade e propósito. Eu vou porque Deus tem uma palavra, eu vou fazer porque Deus vai me pagar, Deus vai me dar a devida paga.
Tem gente esperando méritos de homem, mas aquele que nos recompensa, aquele que te prometeu, é fiel para cumprir. Verso 3. Olha o que ele diz: nada façais por contenda. Tem contendeiro na igreja? Está cheio. Ou por vanglória, vou fazer para me aparecer. Coloca meu nome aí, ó. Mas faça por humildade. Cada um considere uns aos outros superiores a si mesmo. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho que bater continência a todos vocês. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais é dado, mais eu diminuo. Não atente cada um para com o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sabe qual é o sentimento de Cristo? Compaixão. O Senhor se colocava no lugar do outro. Jesus se colocava no lugar do outro. Eu já dei o exemplo aqui, vou dar de novo. O que é se pôr no lugar do outro? Está vindo um velório. Tem 7 ou 8 carpideiras chorando. O que são as carpideiras? Eram pagas para chorar em velório. De longe se ouvia os gritos das carpideiras. Era um grito de lá, outro grito de cá. E era uma choradeira. E Jesus ouviu. O texto diz que vem uma caravana no velório, triste, e vem outra caravana gritando: Hosana, Hosana, Hosana. Há um conflito de alegria com tristeza aqui. Jesus vai fazer o que ele não poderia fazer por ser nazireu. Ele vai mudar a rota, vamos para lá, para regiões de cemitérios, chamada Naim. Não tinha nada que Jesus pudesse fazer ali. Mas no meio daquelas 6 ou 7 carpideiras, tinha um choro diferente. Não era um choro barulhento, era um choro em silêncio. Era o choro da viúva. Ela não gritou, ela não berrou, ela simplesmente compadeceu-se. Quando ela se compadece para com Jesus, Jesus vai lá. Você não precisa berrar, não precisa rodopiar, não. Basta a forma de você pensar. Nesta noite, o Senhor já te viu, Ele te conhece, ainda que estejamos aqui em um bom número de pessoas, mas o Senhor sabe da tua necessidade. Isso se chama unidade do Espírito. O homem está indo para Cafarnaum, mas agora ele vai ter que ir para Naim, porque lá ele sentiu. Ele ouviu o teu choro. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Ele ouviu tua lágrima. Ele viu quando você clamou baixinho lá no teu quarto. Ele viu quando você disse: eu não aguento mais, eu vou embora, eu vou largar tudo. Mas o Senhor te viu e mandou me dizer nesta noite: Ele vê todas as coisas. Ei, o Senhor manda te dizer nesta noite: Ele vai entrar com providência na tua causa, Ele vai entrar com providência na tua vida. Só o menino ali que sentiu. Quem pode dar glória, dá glória nesta noite.
isso. Humildade é o remédio contra a divisão. Humildade é o remédio para que estejamos em uma só visão, uma visão correta com Deus. Sabe o que acontece nas igrejas de hoje? Perdemos a visão. A humildade é o remédio contra a divisão. E como ela se manifesta? Considerando um ao outro superior a si mesmo, buscando o interesse um do outro. Você já perguntou como é que está o seu irmão hoje? O maior exemplo, Cristo. Ele deixou a glória, humilhou-se e serviu. Onde há humildade e há unidade, onde há orgulho, nasce a divisão. Unidade tem base, irmãos, espiritual. A divisão nasce do ego. O amor sustenta, o Espírito une, a humildade preserva. Seja humilde. Até para chegar diante de Deus tem que ser humilde. Deus não ouve mais oração de gente egocêntrica. Sabe, um dos maiores egos do homem é achar que Deus é obrigado a fazer alguma coisa para você. Ele não é. Estão querendo pegar Deus de maneira para colocar Deus na parede. Eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais cantar, eu não vou mais cantar, não vou fazer mais nada. Mas você tem que me dar. Quem falou que ele é obrigado a te dar alguma coisa? Você tem obrigação de adorar. Você é um ser exclusivamente. Você foi feito exclusivamente para ser um adorador. Enquanto você adora, Deus vai guardando a sua vida. De sorte que haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Paulo está ensinando que a unidade da igreja que nasce de regras, não nasce de regras, mas de uma mentalidade transformada. Vou ler de novo. Paulo está ensinando que a unidade da igreja não nasce de regras, mas nasce de uma mentalidade transformada. Sabe qual é a maior guerra espiritual do crente? É a sua própria mente. A luta do crente é a mente. É o pensamento que ele vive o dia inteiro. Do que ele se alimenta? Se ele se alimentar de Bíblia, a mentalidade dele é Bíblia. Se ele se alimentar das coisas da carne, a mentalidade dele é coisa da carne. Aí não adianta, meu irmão, você ficar 22 horas com pensamento carnal e chegar na igreja só 2 horas, ficar com pensamento espiritual. Aí é uma guerra que o espírito não consegue vencer. Paulo vai dar resposta para isso. Quantas vezes eu devo orar? Paulo diz: orai sem cessar. Eu estou trabalhando, mas meu pensamento está em Cristo. Eu estou na rua andando, mas o meu pensamento está em Cristo. Eu estou na casa do meu amigo, mas o meu pensamento está em Cristo. Eu estou andando no supermercado, mas o pensamento meu está ligado em Cristo. Agora, quando há um desligamento, o que significa mesmo sentimento? Palavra usada no original tem o sentido de modo de pensar, atitude interior, disposição do coração, mentalidade, modo de pensar. Em que você pensa? Isso aí, homem nenhum saberá, porque o único que conhece a mente humana se chama Deus. Nem o diabo sabe o que você está pensando. O diabo faz um reconhecimento da sua feição. O diabo te conhece. Ele sabe quando você está alegre. Ele sabe quando você está triste. O que é o diabo? O adversário da sua alma. Ele sabe o que te constrange. Ele sabe o que te fere.
Ele sabe aonde tocar na sua ferida, porque desde quando você nasceu, Ele está te observando. Tempo Ele tem. O diabo tem tempo para ficar te olhando, te observando, escutando as suas falácias, escutando o que você está falando. Aí sim, quando ele ouve da sua boca a expressão, por exemplo, eu não vou conseguir, ele já vai na frente e diz, não vai mesmo. Quando você fala mal de alguém, ele bate palma. Agora, pensamento, ele não sabe. Quando você clama, o sangue de Jesus tem poder, ele ouve, ele fala, ele já se afasta. Atitude interior, ele fica esperando a sua reação. Tem crente que chora no espírito quando está sentindo. A reação de quem está em espírito é alegre, ele é fervoroso, ele está passando por prova, mas ele está dando glória, ele está na maior provação no deserto, mas ele está dando aleluia, ele está em jejum, ele está buscando. Esse é o mesmo sentimento que houve em Cristo. Outro, disposição do coração. O coração é a raiz, é a fonte. O Senhor Jesus é especialista em visitar corações. Ele visita corações. Ele foi lá no coração da viúva. Ele foi lá no coração da viúva, porque ele sabia a necessidade daquela mulher, e ele conhece a tua, ele sabe da tua necessidade, ele sabe o que você está passando. Eu não sei, o irmão que está do seu lado também não sabe, mas ele sabe a tua necessidade. Numa graça, Ele conhece a tua necessidade, Ele viu tua lágrima, Ele conhece o teu choro, ainda que ninguém veja, mas Ele sabe. O caráter de Cristo é moldado através das nossas atitudes, disposição de coração, mentalidade. Mude hoje a sua mentalidade. Tem crente que já está velho na igreja, mas não muda a mentalidade. Qual era o sentimento de Cristo? Paulo explica logo em seguida em Filipenses, do 6 ao 11 que lemos. Cristo não buscou glória para si, não se apegou aos seus direitos, se humilhou, serviu, obedeceu, sofreu, entregou-se por amor. Aí a Bíblia diz, sejamos imitadores de Cristo. Quem é crente aqui, levanta a mão. Pode levantar a mão, quem é crente, quem é crente, quem é crente? Crente, crente, crente. Então está disposto a não buscar glória para si. Está disposto a não se apegar com seus direitos. Está disposto a se humilhar. Está disposto a servir. Está disposto a obedecer. Está disposto a chorar, a sofrer. Crente, irmãos, está disposto a ser rejeitado, está disposto a ser caluniado, isso é o padrão do cristão. Tem gente que acha, o presbítero Miguel, olha aqui para mim, que ser crente é super-homem, o homem voador. Você vai chorar, você vai gemir, você vai dizer, socorro, me tira daqui. O céu vai blindar, vai parecer que Deus não ouve mais sua oração.
Deus vai provar você. Vai ter dia que você vai abrir sua geladeira, não vai ter pão, não vai ter nada, a não ser uma jarra d'água para dizer que Ele te esqueceu. Vai ter dia que você vai estar igual Elias na caverna, querendo se esconder. Oh, aleluia, você está disposto a sofrer, você está disposto a chorar. Oh, aleluia. 1 de João, capítulo 2, versículo 6, abre a sua Bíblia comigo. 1 de João, capítulo de número 2, versículo 6. Quem achar, leia para mim. 1 de João, capítulo 2, versículo 6. Quem achou, leia. Aleluia. Achou? 1 João, lá no finalzinho, lá perto do Apocalipse. Eu vou ler. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz: eu sou evangélico, eu sou crente, então por que não anda como ele andou? E como que ele andou, pastor? Não buscou glória para si, não se apegou aos seus direitos, se humilhou, serviu, obedeceu, sofreu e entregou-se por amor. Por isso que diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas precisa estar em Cristo, andar como Ele andou, falar como Ele falou, viver da maneira que Ele viveu. É culto de ensino, irmãos. Se não tiver um pedaço de Cristo em mim, se eu não tiver um testemunho de Cristo em mim, alguma coisa está errada. Aqui é fácil, muito fácil. Oh Deus, só tem irmãos, só glória, aleluia. Eu quero ver lá fora. Porque aquele que diz que está em Cristo também deve andar como Ele andou. João 13,15, ele diz: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aí Paulo vai escrever aos Romanos 12,2 dizendo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela vossa renovação no vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou mais um pouquinho. Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo do Senhor é pesado. Tem gente que vem para a igreja achando que vai ficar rico. Tem gente que vai para a igreja achando que vai ser milionário, que Deus vai abrir a porta da esperança. Não. Deus chamou muitos para sofrer com Ele. Toma a sua cruz. O caminho é estreito, é apertado. O que nós estamos fazendo aqui, pastor? Caminhando para Canaã, para o céu, não é isso? O Senhor falou que o caminho seria apertado, porque o lar conduz para outro destino. Então ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Certo? Alguém já viu um antídoto aqui para curar a dor da alma?
Alguém já foi lá na farmácia do Ney Drogas, lá nessas farmácias que tem aí, e falou: quero um remédio para curar a alma. Sabe qual que é o maior sofrimento do ser humano? É a dor da alma. Estudando um pouco sobre depressão, sobre suicídio, essas coisas, são apáticas da alma, a empatia da alma. O homem pode ter todo o ouro, prata, dinheiro que for, mas se ele estiver enfermo da alma, para ele não serve de nada. Como é que está a sua alma? O diabo não está se importando se você é bonito, se você é feio, se você é gordo, se é magro. Ele não quer saber. Ele quer a sua alma. A alma não tem cor, não tem cheiro. A alma tem sentidos. Louco. Se pedires a tua alma hoje, o que é que tu tens para oferecer? E foi assim que Jesus falou: louco. Sua alma se alimenta, nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. A pior enfermidade hoje chama alma, porque te abate, porque se constrange. Ó minha alma, não tenhas medo, somente espera. Nós não canta toda vez mesmo isso? Porque te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Ele está cantando para dentro dele. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo. O que é que ele está dizendo? Consolo para a alma. Jesus virá. Qual que é o antídoto para a alma? É saber que Jesus vai voltar. Esse é o remédio para a tua alma nesta noite. Para com essas coisas daqui da terra. Foque no céu, porque Jesus vai voltar. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aí ele diz: ele intercede por ti, minha alma, espera nele. Agora, por que você vai procurar os terceiros? Não mandou esperar em quem? Nele. Espera nele. Vou voltar para a lição. Estou sentindo uma graça. Ter o sentimento de Cristo é preferir a paz do que o orgulho. Ter o sentimento de Cristo é escolher servir ao invés de competir. Ter o sentimento de Cristo é buscar a edificação ao invés de disputa. Ter o sentimento de Cristo é amar ao invés de ferir. Ter o sentimento de Cristo é perdoar ao invés de magoar, ao invés de guardar mágoa. Sabe por que a maioria das vezes o Espírito Santo não trabalha? É aquela manchinha lá da amargura. Aquela coisa, sabe? Eu não consigo, pastor, perdoar. Eu já tentei. Aí o Espírito quer trabalhar. Ter o sentimento de Cristo é andar em humildade e não na vaidade. Agora a onda é vaidade. Lá na placa A pode, porque na placa C não pode? Lá usa batonzinho, pastor. Blush. E por que aqui não pode? A Assembleia de Deus tem 100 e poucos anos. Já até perdi. É mais de 100 e nunca mudou.
Pode ligar agora para o pastor Silas, pode ligar agora para o pastor Zé Wellington e pergunta para ele: mudou a doutrina da Assembleia de Deus? Eles vão dizer não, a doutrina continua a mesma. Mas o que mudou? Mudou foi os rebeldes, mudou foi aqueles que se rebelaram contra as coisas de Deus. Agora quer permanecer do jeito que você está? Permaneça com sua vaidade, mas eu não sei se vai entrar no céu. E a Assembleia não mudou não. Quer andar, anda. Cada um tem direito de viver a vida que quiser, mas eu tenho o dever de pregar. A unidade não é resultado da organização. A unidade é resultado de uma mente parecida com a de Cristo. Quando a igreja pensa como Cristo, ela vive como Cristo. Não nos nossos deleites. Tiago vai dizer: prostituto, prostituta. Aqui ele não está dizendo de sexualidade, irmãos. Ele está dizendo daqueles que perderam o amor por Cristo e trocam Cristo por qualquer coisa. Esses são os verdadeiros prostitutos. Tem gente que troca um culto como esse para ficar em casa. Prostituto. Não digo quem esteja trabalhando, quem esteja em alguma função, mas quem troca um culto para ficar em casa. Manda uma mensagem aí no Zap. Aí depois você vai lá e vê quem está visualizando. Esvaziamento da sua glória. O apóstolo recorda que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, sendo ele igualmente Deus, compartilhando da mesma natureza do Pai. Preferiu privar-se de seus direitos, não de sua divindade. Trata-se de um contraste com o primeiro Adão, que almejou ser como Deus, e quanto em Cristo, segundo Adão, sendo Deus, preocupou-se com o bem-estar dos outros. Essa realidade é confirmada quando Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, isto é, esvaziou-se voluntariamente, no grego kenosis, assumindo a natureza humana na forma de servo. Isso não significa a perda da sua divindade, mas a renúncia da glória que ele possui na eternidade como Pai. O que é esvaziamento? O que é se esvaziar? Paulo ensina que Jesus, substituindo a forma de Deus, sempre foi plenamente Deus. O verbo substituindo indica existência eterna e contínua. A expressão forma de Deus revela que ele compartilhava da mesma essência divina do Pai. Contudo, Cristo não usou a sua igualdade com Deus para benefício próprio. Ele poderia sim ter dito: olha, envia o exército de anjo aí para me defender. O Pai ia mandar. Mas ele não usou da sua autoridade para ser maior ou melhor do que ninguém. Ele não abriu mão da sua divindade, mas abriu mão da manifestação visível da sua glória. Ele abriu mão dos privilégios celestiais. Ele abriu mão do uso independente dos seus direitos. Quando Paulo diz que ele se esvaziou, não significa que deixou de ser Deus, mas que assumiu a condição humana voluntariamente. Ou seja, Cristo não perdeu seus atributos divinos, Cristo não deixou de ser Deus, Cristo não renunciou à sua glória celestial, Cristo não se tornou servo à toa como doulos, mas identificou-se plenamente com a humanidade. Igual a ele. Somos frágeis como ele foi. Mas só que ele não abriu mão. Ele não se dobrou. Veio a tentação, mas ele permaneceu de pé. Veio um momento de fraqueza, mas ele permaneceu de pé. Em essência, o esvaziamento de Cristo não foi perda da divindade, foi renúncia voluntária de privilégio. Ele desceu por amor, se humilhou para nos salvar.
Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Porque, pastor, foi obediente. Sabe qual é o segredo para se tornarmos vitoriosos? É a obediência. A obediência de Cristo foi completa, contínua, desde a sua encarnação até o Calvário. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte e morte de cruz. Então a vitória do crente está na sua submissão. O crente que é obediente tem vitória. Esse texto mostra uma progressão de humilhação, da glória eterna à condição humana, da condição humana até a morte, e da morte à cruz, a forma mais vergonhosa e humilhante. Naquela época, irmãos, eu já vou finalizar, a morte de cruz era vergonhosa. A morte de cruz era para alguém que cometesse um adultério, ou para alguém que cometesse um homicídio, um estupro, ou um roubo muito sério. Jesus foi levado e condenado, mas a Bíblia diz que como ovelha muda foi levado ao matador. Ele não abriu a boca, ele não reclamou. E crente que é igual a ele não pode ficar reclamando, não pode viver murmurando. Quanto mais você reclama, mais rodeado você fica andando em círculos. Lembra do povo no deserto? Lá em Êxodo a Bíblia diz que eles andaram 40 anos em círculo, porque era um povo de dura cerviz, era um povo que reclamava, era um povo que não tinha paz em seus corações. E o que aconteceu? Padeceu. Mas a obediência do Senhor Jesus foi feita pela voluntariedade. Se não fosse pela expiação do Senhor, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse pela morte na cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui hoje. Então ele escolheu se humilhar, entregando a sua vida por amor. Qual que é o privilégio do cristão? Você está aqui, você pode adorar Ele. Morte de cruz era escândalo para os judeus, vergonha para os gentios, a forma mais infame de execução no mundo romano. E ele passou. O mesmo assim Cristo se submeteu a isso, em obediência ao Pai. Agora hoje os crentes não querem mais obedecer. Assim Cristo, como segundo Adão, trouxe justiça e salvação por sua obediência e não por méritos humanos. Jesus não foi otorgado porque curou alguém, mas por causa da sua obediência. Ele poderia ter falado: Senhor, envia um exército de anjos para me salvar, para me tirar daqui. O Pai iria enviar, mas ele preferiu ficar em silêncio. Salvação é fruto da obediência. Quer ser salvo? Seja obediente. Quer alcançar o céu? Seja obediente. Cristo se esvaziou e obedeceu. E teve os seus méritos. Irmãos, eu vou encerrar. Não deu para trazer todo o conteúdo, tem muita coisa para se falar. Mas cabe a ressaltar nesta noite que, conclusão, a obra do Filho é completa, suficiente e gloriosa, da humilhação e exaltação. Ele se humilhou para nos salvar, ofereceu-se em sacrifício vicário para nos redimir. Foi exaltado para governar eternamente. Como a igreja, somos chamados a viver em comunhão com essa verdade, aguardando o retorno do nosso Senhor e Salvador. Vivamos como servos daquele que nos serviu com a sua vida e nos salvou com o seu sangue. Meus irmãos, domingo nós temos escola dominical pela manhã. Convido a todos para participarmos, tá? Sexta-feira nós temos culto da vitória e o pregador
consegue nos atender, Diácono Montes, na sexta? Hã? Então, o senhor vai pregar e a irmã Eliane já cantou.